o mundo das celebridades acaba de ser abalado por uma bomba que ninguém viu chegando. Quando todos pensavam que a separação de Vanessa Camargo e Dado Dolabella seria apenas mais um término comum, uma reviravolta surpreendente começou a ganhar força. E agora, um novo nome está no centro dessa tempestade de polêmicas: Marcos Boaz. O que ele tem a ver com tudo isso? Prepare-se para descobrir os segredos que ninguém imaginava. Mas antes de darmos continuidade na notícia, inscreva-se no canal Mais Fofocas e ative o sininho das notificações para sempre ser avisado no vídeo novo. O ex-marido de Vanessa, que até então preferia manter-se longe das câmeras e das polêmicas sobre a vida amorosa da cantora, se viu inesperadamente no centro de um grande escândalo. Pessoas próximas ao casal revelam que Vanessa e Dado já enfrentavam problemas há algum tempo. Mas a situação se agravou consideravelmente quando Marcos supostamente passou a influenciar diretamente as escolhas da cantora, causando um impacto inesperado no desenrolar de uma relação que já estava à beira do fim. O empresário, que teve uma relação tranquila e reservada com Vanessa após a separação, supostamente teria pressionado para que ela reconsiderasse sua vida ao lado de Dado. Essa intervenção teria sido o ponto de virada, fazendo com que os acontecimentos seguissem por um caminho sem volta. No entanto, a grande surpresa ainda estava por vir. Um encontro secreto entre Marcos e Dado teria sido o verdadeiro divisor de águas nessa separação conturbada. De acordo com testemunhas que estavam no mesmo local, o encontro ocorreu em um hotel de luxo em São Paulo e foi marcado por uma discussão intensa entre os dois. Testemunhas que presenciaram o momento afirmam que Marcos chegou ao local com uma expressão séria e tensa, e saiu claramente perturbado, sem querer conversar com ninguém. A grande dúvida que paira no ar é: o que teria sido discutido naquela reunião enigmática? Teria sido um ultimato de Marcos para que Dado se afastasse de vez de Vanessa? Ou talvez um pedido para que o ator deixasse a relação? O que é certo é que após essa conversa tensa, a relação entre Vanessa e Dado nunca mais foi a mesma. Vanessa, que sempre demonstrou ser apaixonada por Dado, começou a se sentir dividida entre o amor que vivia com ele no passado e a segurança emocional que Marcos sempre lhe proporcionou durante o casamento. Amigos íntimos revelam que em momentos de vulnerabilidade, Vanessa chegou a confidenciar que sentia falta da segurança e do apoio que Marcos sempre ofereceu em sua vida. Isso levanta uma questão intrigante: será que, no fundo, Vanessa se arrependeu de ter terminado o casamento? Ou existiria algo ainda mais profundo e não revelado por trás dessa história, algo que agora começa a ser exposto? Enquanto Vanessa lutava contra seus próprios sentimentos, Dado Dolabella começou a perceber que algo estava diferente na cantora. Ele, que sempre teve um espírito livre e seguiu sua intuição em relacionamentos, passou a notar que as decisões de Vanessa já não eram tomadas apenas com base no coração, mas sob fortes influências externas que começaram a comprometer a relação. Dado então decidiu fazer um último apelo para que eles continuassem juntos, acreditando que ainda havia amor suficiente para superar qualquer crise. Mas a resposta de Vanessa foi um verdadeiro choque. Ela pediu um tempo para pensar. Como se essa confusão não fosse suficiente, uma terceira pessoa acabou se tornando peça-chave nessa história e deixou tudo ainda mais complexo. A atriz Valverde, amiga próxima de Vanessa e sempre presente nos momentos difíceis da cantora, ficou perplexa ao descobrir que o nome de Marcos Boaz estava envolvido na separação. Curiosa e intrigada, tentou entrar em contato com Vanessa para entender melhor o que estava acontecendo. Mas, para sua surpresa, a cantora deu respostas evasivas, evitando tocar no assunto. Diante dessa atitude suspeita, Isis resolveu investigar por conta própria, e as descobertas foram simplesmente surpreendentes. Fuçando algumas mensagens e conversando com pessoas próximas a Vanessa, Isis encontrou indícios de que a relação entre a cantora e Marcos não estava tão distante como muitos imaginavam. Pelo contrário, os dois tinham um contato frequente, com mensagens cheias de nostalgia e carinho, algo que poderia indicar uma reaproximação muito mais intensa do que todos supunham. Será que Vanessa ainda estava apaixonada por Marcos mesmo estando em um relacionamento com Dado? Enquanto isso, Dado Dolabella, já desconfiado de que havia algo a mais por trás dessa separação repentina, resolveu tomar uma atitude drástica e confrontar Vanessa diretamente. O que aconteceu nesse confronto foi digno de uma novela cheia de reviravoltas e emoções fortes. Houve gritos, lágrimas e uma revelação bombástica que mudou completamente o rumo da história. Dado teria encontrado provas concretas de que Marcos e Vanessa estavam se encontrando secretamente há meses e que a relação entre eles nunca foi realmente cortada, mesmo após o fim do casamento.
A descoberta deixou o ator completamente furioso, e ele exigiu explicações imediatas da cantora. Sentindo-se acuada e sem saída, Vanessa tentou negar no início, mas, diante de evidências irrefutáveis, acabou admitindo que sim, mantinha contato constante com o ex-marido e que ainda existiam sentimentos mal resolvidos entre eles. O escândalo ganhou proporções ainda maiores quando Marcos Buais, cansado de ver seu nome envolvido em tantas especulações e fofocas, resolveu quebrar o silêncio e expor sua versão dos fatos. Em uma conversa reservada com um amigo próximo, Marcos fez uma confissão impactante. Ele nunca superou totalmente Vanessa e, apesar de sempre respeitar o relacionamento da cantora com Dado, no fundo, acreditava que os dois ainda tinham um destino juntos e que a história deles ainda não havia terminado completamente. Essa declaração foi como uma bomba e trouxe um novo ângulo para toda essa polêmica, deixando o público ainda mais dividido entre torcer por uma reconciliação entre Marcos e Vanessa ou acreditar que Dado merecia uma nova chance. No meio desse turbilhão de emoções, Isis Valverde, que apenas tentava entender melhor a situação, acabou sendo acusada por Dado de ser uma das responsáveis por espalhar os rumores sobre a separação e a possível reaproximação de Marcos e Vanessa. Revoltada com a acusação, a atriz não pensou duas vezes antes de cortar relações definitivamente com o ator, deixando claro que não queria mais se envolver nessa confusão. Enquanto isso, Vanessa se viu completamente encurralada entre o passado e o presente, sem saber qual rumo tomar. Pessoas próximas relatam que a cantora passou dias reclusa, evitando qualquer contato com a mídia e tentando colocar seus pensamentos em ordem para tomar a decisão certa. Dado Dolabella, ferido e magoado com tudo que descobriu, tomou uma atitude radical para tentar se recuperar emocionalmente. Ele viajou para um retiro espiritual, buscando se afastar do caos e encontrar respostas sobre seu futuro. Já Marcos Buais, ciente da delicadeza da situação, optou por um silêncio estratégico, sabendo que qualquer palavra dita nesse momento poderia mudar completamente o rumo da história. E agora? Vanessa ainda ama Marcos ou tudo isso foi apenas uma grande confusão emocional? Dado conseguirá superar essa traição emocional e seguir em frente? Marcos Buais ainda tem esperanças de reconquistar o amor da sua vida? E Isis Valverde continuará sendo uma peça-chave nessa história ou decidirá se afastar de vez dessa confusão? Confusão. O que sabemos com certeza é que no mundo das celebridades, nada é tão simples quanto parece. Qualquer pequeno detalhe pode mudar completamente o desfecho dessa história, e fontes próximas garantem que ainda há muitos segredos a serem revelados. Será que um novo capítulo dessa novela real está prestes a começar? Ou esse é o ponto final de uma história repleta de reviravoltas? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o público está atento, e essa história ainda está longe de acabar. Se você acha que essa história já chegou ao ápice, pode se preparar, porque novas informações estão surgindo e podem mudar completamente o rumo dessa trama. Enquanto Dado Dolabella tenta encontrar paz longe dos holofotes, rumores indicam que Vanessa Camargo está cada vez mais próxima de Marcos Buais. Amigos da cantora já perceberam que ela anda passando mais tempo no Rio de Janeiro, justamente onde Marcos tem se concentrado nos últimos meses. Será que essa aproximação é apenas uma coincidência ou estamos diante de uma possível reconciliação? O que se sabe é que os dois têm sido vistos juntos com mais frequência, despertando ainda mais suspeitas sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa história. Além disso, um detalhe curioso chamou a atenção dos fãs. Vanessa fez uma publicação enigmática nas redes sociais falando sobre ciclos que se encerram e recomeços inesperados. A mensagem foi o suficiente para que internautas começassem a especular se ela estava se referindo ao fim definitivo de sua relação com Dado e a possível retomada do relacionamento com Marcos. Até mesmo famosos entraram na onda e deixaram comentários sugerindo que a cantora estava dando uma indireta sobre sua vida amorosa. Mas o que poucos sabem é que nos bastidores, Vanessa tem enfrentado uma verdadeira batalha interna para decidir qual caminho seguir. A pressão mediática, as cobranças dos fãs e a interferência de pessoas próximas só tem tornado essa escolha ainda mais difícil. Enquanto isso, Dado Dolabella parece estar em um verdadeiro dilema espiritual. Depois de sua viagem para o retiro, o ator teria sido aconselhado por mentores espirituais a cortar completamente qualquer laço com o passado e seguir um novo caminho em sua vida. O problema é que Dado ainda sente que a história entre ele e Vanessa não terminou completamente.
Segundo pessoas próximas, ele chegou a dizer que tem esperanças de que ela perceba que a conexão entre eles ainda é forte e única. Mas será que essa esperança tem fundamento ou é apenas uma tentativa desesperada de não perder um amor que já está escapando por entre os dedos? O que se sabe é que ele tem evitado falar sobre o assunto publicamente, mas nos bastidores sua frustração só cresce. E se engana quem pensa que Marcos Bua está tranquilo diante de toda essa confusão. O empresário tem sido alvo de especulações constantes, e sua vida pessoal virou um verdadeiro campo minado. Algumas fontes afirmam que ele tem tentado manter a discrição, evitando aparições públicas que possam alimentar ainda mais os boatos. Mas, ao mesmo tempo, há indícios de que ele está aproveitando essa reaproximação com Vanessa para, finalmente, esclarecer os sentimentos que ainda nutre por ela. A grande questão que paira no ar é: ele está disposto a lutar por esse amor ou tem medo de se envolver novamente em um romance tão conturbado? O que deixa a situação ainda mais complicada é o fato de que os filhos de Vanessa e Marcos estão diretamente envolvidos nessa história. A cantora sempre deixou claro que sua prioridade são os filhos, e qualquer decisão que tomar precisa levar em conta o bem-estar deles. Por isso, há quem diga que essa reaproximação com Marcos pode ter mais a ver com a família do que com o amor em si, do que com uma possível volta do romance. Mas será que ao passar mais tempo juntos, os antigos sentimentos podem ressurgir e reacender uma chama que nunca se apagou completamente? Ou será que essa convivência só servirá para mostrar que o passado deve ficar para trás? Em meio a todo esse turbilhão de emoções, Isis Valverde continua sendo apontada como uma das figuras-chave dessa confusão. A atriz, que inicialmente apenas queria entender o que estava acontecendo, agora se vê no centro das especulações. Pessoas próximas garantem que ela se afastou de Vanessa temporariamente, tentando evitar mais polêmicas. Mas há quem diga que Isis ainda tem informações inéditas sobre essa história e que, se resolver falar, pode trazer revelações bombásticas. Será que ela vai decidir expor tudo o que sabe ou prefere manter o silêncio para evitar mais desgastes? A imprensa, por sua vez, não desgruda um minuto dessa história. A cada novo movimento dos envolvidos, surge uma enxurrada de teorias e especulações. E o mais intrigante é que ninguém sabe ao certo qual será o desfecho desse triângulo amoroso. Vanessa realmente se arrependeu de ter deixado Marcos? Dado ainda tem alguma chance de reconquistá-la? Marcos está disposto a reatar esse romance ou já seguiu em frente? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas o que é certo é que essa história está longe de terminar. Enquanto isso, os fãs seguem divididos. De um lado, aqueles que torcem fervorosamente para que Vanessa e Marcos deem uma nova chance ao amor, acreditando que o destino está dando uma segunda oportunidade para eles. Do outro, os que acreditam que Vanessa e Dado têm uma conexão única e que deveriam lutar por esse relacionamento. E no meio de tudo isso, a cantora se vê em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir e ciente de que qualquer decisão poderá mudar tudo, de que qualquer escolha terá consequências. Mas, como tudo no mundo dos famosos, uma nova reviravolta pode surgir a qualquer momento e mudar completamente o rumo dessa narrativa. Vanessa finalmente irá tomar uma atitude e encerrar de vez esse enredo cheio de reviravoltas? Ou será que um novo e surpreendente acontecimento está prestes a mudar tudo novamente? O que podemos ter certeza é que no mundo das celebridades, tudo pode acontecer. E quando menos imaginamos, uma nova polêmica pode surgir, trazendo mais segredos bombásticos sobre esse triângulo amoroso que parou o Brasil. Se inscreva no canal para mais fofocas e deixe nos comentários o que achou dessa história.